Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência e peço perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Imaculada, São José, meu Pai e Senhores, anjos da minha guarda, intercedei por mim. Hoje é dia 21 de agosto, festa de São Pio X, um Papa muito importante na história da Igreja, não só porque foi canonizado, mas também porque foi um grande lutador pela ortodoxia da nossa fé. No tempo do seu pontificado, a Igreja sofria grandes contrariedades que, como geralmente acontece, procediam de alguns dos seus próprios membros, que não eram fiéis à doutrina católica. E o Papa teve que lutar contra essa tendência herética, que se chamava o modernismo, precisamente para recordar o Evangelho de Jesus Cristo e manter a Igreja fiel no seu rumo, de acordo com aquilo que foi sempre o seu magistério e a sua doutrina. E o texto do Evangelho de hoje vem, de certo modo, também a propósito desta festa. Então Jesus falou às turbas e aos seus discípulos, dizendo: sobre a cadeira de Moisés sentaram-se os escribas e os fariseus. Observai, pois, e fazei tudo o que eles vos disserem, mas não imiteis as suas ações, porque dizem e não fazem. Atam cargas pesadas e impossíveis de levar e as põem sobre os ombros dos outros homens, mas nem com um dedo as querem mover. Fazem todas as suas obras para serem vistos pelos homens, trazem mais largas filatérias e mais compridas as franjas dos vestidos. Gostam de ter nos banquetes os primeiros lugares, nas sinagogas as primeiras cadeiras, as saudações nas praças e serem chamados Rabi pelos homens. Mas vós não vos façais chamar Rabi, porque um só é o vosso mestre e vós sois todos irmãos. A ninguém chameis Pai sobre a terra, porque um só é o vosso Pai, o que está nos céus. Nem façais que vos chamem mestres, porque um só é o vosso mestre, o Cristo. O que entre vós for o maior será vosso servo. Aquele que se exaltar será humilhado, e o que se humilhar será exaltado. São palavras duras que Nosso Senhor dirige aos fariseus e que eram, como nós sabemos, pessoas relativamente boas, até por isso o Senhor começa por elogiá-los, porque diz: observai e fazei tudo o que eles vos disserem. Portanto, os fariseus não diziam coisas erradas, mas diziam coisas certas, e por isso, se dissessem coisas erradas, Jesus diria: não façais o que eles vos dizem. Mas não, eles diziam coisas certas. Então, onde é que estava o mal deles? Não estava propriamente naquilo que diziam ou naquilo que ensinavam, que era verdadeiro, que era certo, mas sim na sua falta de coerência, ou seja, é que eles dizem e não fazem. Por isso, Nosso Senhor diz também: mas não imiteis as suas ações. Sabemos que esse é um grande perigo para todos nós cristãos e, de modo especial, para os pastores. Se o pastor fala e até diz coisas acertadas e até pode dizer coisas brilhantes, mas depois a vida não corresponde àquilo que ele ensina, então é uma pessoa dupla, é uma pessoa hipócrita, é uma pessoa que talvez possa entusiasmar as multidões que a ouvem, mas que não vai gerar, com certeza, conversões nem vidas santas. E por isso mesmo, mais importante do que a eloquência do pastor é a coerência da sua vida e também a sua retidão de intenção. Nosso Senhor diz também que os escribas e fariseus faziam todas as suas obras para serem vistos pelos homens. E isso também é um perigo que todos os pastores têm, querer singularizar-se, quererem ser conhecidos. Às vezes até há pessoas da Igreja, às vezes até com grandes responsabilidades, que dizem coisas disparatadas só para serem notícia, só para chamarem a atenção,
só para que se fale delas, só para que sejam consideradas pessoas importantes e para que sejam, se calhar, também chamadas para os meios de comunicação, que são mais contra a Igreja e, portanto, gostam de se servir destes maus exemplos. É verdade também que Nosso Senhor chama a atenção para um outro perigo, que é o perigo da vaidade. Dizia que os escribas e os fariseus trazem mais largas filatérias e mais compridas as franjas dos vestidos, ou que gostam de ter os primeiros lugares, ou ser por todos saudados nas praças e serem chamados rabis pelos homens. De facto, o sacerdote, mais ainda o bispo, muito mais ainda o santo padre, estão num lugar de destaque. O sacerdote, se calhar, na sua paróquia, o bispo na sua diocese, o papa no mundo inteiro. E pode ser que a própria pessoa que está nessa missão que pense aproveitar a missão que tem para se evidenciar a si própria. Mas o pastor, o verdadeiro pastor, seja ele papa, seja ele cardeal, seja ele bispo ou padre, não se deve pôr em evidência a si próprio, não se deve envaidecer daquela que é, sem dúvida, a sua nobilíssima missão, mas deve compreender que ele tem que ser Cristo nesse seu lugar. Tem que ser Cristo na paróquia, tem que ser Cristo na diocese, tem que ser Cristo no governo da Igreja Universal. Só então será um bom pastor. Há uns anos falou da crise de identidade sacerdotal, padres que punham em causa o que é afinal o padre, para que é que serve o padre, qual é a sua missão. E São José Maria respondeu com a profundidade dos santos e com a experiência da sua vida santa também. A identidade do padre é Cristo. O padre está chamado a ser alter Christus, ipse Christus, outro Cristo e até o próprio Cristo. E por isso, quando absolve, não é ele que absolve. Quem era ele para absolver não tem esse poder. É Cristo que absolve através dele. Quando consagra o pão e o vinho, não é ele que consagra, mas é Cristo que o faz através dele. Por isso mesmo, os pastores não devem dar aso a que sejam, por razão do seu ofício, da sua dedicação às almas, exaltados enquanto aquela pessoa em concreto. Mas tudo neles deve convergir para Cristo, porque só a Cristo deve ser dada toda a honra e todo o louvor também. E talvez para nós nos cause alguma surpresa isto que Nosso Senhor disse: a ninguém chameis Pai sobre a terra, porque um só é o vosso Pai, o que está nos céus. Então como é que nós chamamos ao nosso progenitor, não é? Se calhar ele não gostará muito que nós digamos que é simplesmente o marido da nossa mãe, não é? Porque, por visto, para chamar a mãe a nossa progenitora não há problema, mas, por visto, não se pode chamar pai. Claro que Nosso Senhor não queria dizer isso, não é? Embora, sim, é verdade que em sentido próprio, pai, verdadeiramente pai, de cada um de nós, é só Deus, porque o Pai da Terra é só a origem do nosso corpo, enquanto que o Pai do Céu é só a origem do nosso corpo e da nossa alma também. E sabemos que não é só ao Pai da Terra que nós chamamos Pai, mas é também ao Padre. O Padre quer dizer exatamente isso. O Pai, tem em algumas línguas, é exatamente a mesma palavra, não é? Os ingleses, não é? O Father quer dizer exatamente Pai. É o mon père, como dizem os franceses, que quer dizer também isso, Pai. Porquê? Porque o sacerdote representa a paternidade de Deus. Ele não é pai por si próprio, também não é pai em sentido biológico, mas é pai na medida em que faz as vezes do pai verdadeiro, que é Deus. Até por isso havia um padre, o padre Américo, que se dedicou à obra dos gaiatos, rapazes da rua, que não tinham família, que não tinham ninguém. Ele acolhia-os e queria ser tratado por eles pai Américo. Era assim que o tratavam. São José Maria também queria ser tratado como pai pelos seus filhos, porque o Opus Dei, criado por este grande santo, é isso mesmo, uma grande família cristã. Sabemos que Nosso Senhor termina este seu discurso animando-nos a todos a viver a humildade. A autoridade na Igreja é serviço.
E o que é primeiro na hierarquia deve ser o servo dos servos de Deus. E este é um título papal. Quando o Papa e o Patriarca de Constantinopla discutiam as prerrogativas e honras de cada um, o Papa terminou a discussão dizendo que ele era o servo dos servos de Deus. Este é o principal título do Santo Padre. Com os Papas acontece uma coisa curiosa, é que em vida são todos santos, porque nós chamamos, e com razão, o Santo Padre. Mas depois de mortos, só alguns é que acabam por são canonizados, como é o caso de São Pio X, que hoje celebramos, ou São João XXIII, São Paulo VI e São João Paulo II. Rezemos hoje também para que o Papa Francisco, que agora é, felizmente, o Santo Padre, seja também um dia o Santo Papa Francisco. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nesta meditação. Peço ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, anjo da minha guarda, intercedei por mim.